Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2026. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre ideologias e a lição de hoje, a lição de número 9, traz o tema A Falácia do Ateísmo. Nesta lição, nós iremos falar sobre as razões do ateísmo que leva uma pessoa a ser ateu e como a fé lida com estas questões. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, seja então um assinante do ebedemfoco.com. Sendo um assinante do EBD em Foco, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de discipulado, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Nós temos também o aplicativo do EBD em Foco e você pode acessá-lo a partir da sua Play Store. Acesse a sua Play Store, procure por EBD em Foco, instale o nosso aplicativo no seu smartphone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Salmos 14 e verso 1. Ele diz: Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O salmista escreve e nos mostrando uma questão que é primordial na concepção da não existência de Deus. Aqueles que rompem com a verdade da existência de Deus e removem Deus da existência, eles acabam corrompendo-se e suas obras são abomináveis. Eles abraçam o mal porque perdem o valor do bem. O resumo da lição nos diz: a criação testemunha claramente sobre a existência de Deus, tornando indesculpável a incredulidade. É o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, que tudo aquilo que de Deus se pode conhecer foi revelado, inclusive a partir da criação. E por causa desta revelação tão clara e objetiva, os homens são indesculpáveis em suas incredulidades. O texto bíblico da nossa lição se encontra no Salmo 14, do verso 1 até o verso 3, e também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 21. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza faz o estudo do texto aí no preparar da sua aula. Nossa introdução. O ateísmo é uma posição filosófica que nega a existência de Deus. A palavra ateísmo é a junção da expressão negativa a no grego, ou não teísmo, ou seja, não Deus, ou o a num sentido negativo de menos Deus, ou não existência de Deus. Então, o ateísmo é, por definição, uma ideia onde não admite a existência possível de Deus. O ateísmo é uma posição filosófica que nega a existência de Deus e nega de forma objetiva. Não é, por exemplo, como alguns gnósticos que não sabem se de fato Deus existe. O ateísmo, a palavra ateísmo no grego, com o prefixo a, é não Deus. E eles fazem isso de forma objetiva com seus argumentos e suas crenças, né? O ateísmo é uma posição filosófica que nega a existência de Deus. No contexto contemporâneo, muitos abraçam essa visão, não apenas como negação da fé, mas como uma tentativa de explicar a realidade por meios puramente naturais e científicos. O ateísmo clássico sempre esteve ligado a esta ideia da filosofia, do naturalismo científico, mas ultimamente
tem se desenvolvido, apesar de não ser novo, mas tem se desenvolvido e tornado cada vez mais popular, um ateísmo moral. Um ateísmo por causa de um não valor moral, por causa da existência ou da necessidade de valores morais. Nesta lição, investigaremos a motivação do ateísmo, sua inconsistência à luz da revelação bíblica e as consequências espirituais de rejeitar a Deus. Nós veremos que uma das principais motivações para alguém se tornar ateu é absolutamente a questão da rebeldia, do endurecimento do coração, e isso não é algo natural, mas é algo que o pecado trouxe para o ser humano. Nós veremos que o ateísmo tem muitas inconsistências, tanto numa perspectiva bíblica, como também numa perspectiva filosófica. E nós veremos também a revelação bíblica e nós veremos as consequências espirituais de rejeitar a Deus. É óbvio que, como diz o escritor aos Hebreus, ao rejeitarmos a Deus, nós rejeitamos o único que pode nos salvar. E nesse caso, a rejeição de Deus não cria de fato a inexistência de Deus. É apenas uma concepção individual que não muda absolutamente nada no universo e as coisas continuarão acontecendo como sempre acontece. Também consideraremos a responsabilidade da igreja diante de um mundo cada vez mais secularizado, chamando os perdidos ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus Cristo. A Bíblia não é um livro de moralismo, mas o padrão moral estabelecido por Deus na Bíblia é muito alto. E esta questão da responsabilidade da igreja envolve uma conduta moral muito, mas muito coerente com o que Deus ensina. Uma das críticas do ateísmo quanto ao cristianismo é que o cristianismo está imergido em imoralidades. E isso é, de fato, uma coisa que nós cristãos temos que lidar com isso, porque temos infidelidade conjugal, temos pessoas que são profundamente desonestos e vivem as mais diversas imoralidades na sua vida. Então nós devemos considerar que a igreja tem uma responsabilidade altíssima em viver o padrão bíblico de moralidade, de conduta, para que o mundo veja Jesus em nós. Primeiro tópico, motivações do ateísmo. Prevalência da ciência. Prevalência da ciência. Nos últimos séculos, o avanço do conhecimento científico tem levado muitos a imaginar que a ciência substituiu a necessidade de Deus. Essa visão, conhecida como cientificismo, sustenta que somente aquilo que pode ser comprovado cientificamente é verdadeiro. O cientificismo é uma perspectiva científica de que a realidade existencial só pode ser vista de forma verdadeira a partir das lentes da ciência. É como se os cientistas, os adeptos do cientificismo, dissessem que a ciência é absoluta na sua compreensão da realidade e que mais ninguém tem autonomia para conceber a realidade a partir de seus valores, que não os valores da ciência. O cientificismo, ele está isolando todas as outras perspectivas, considerando que todas as outras perspectivas sejam mentiras, que perspectivas filosóficas e teológicas são falsas para a compreensão da existência. O cientificismo defende que a única forma verdadeira de fato, enxergar o mundo como ele é através da ciência. Mas a gente sabe que a ciência não é só método, é também a perspectiva do cientista. E isso já é um problema verdadeiramente sério. No entanto, essa premissa é falaciosa, pois a ciência não tem ferramentas para negar
nem afirmar a existência de Deus. Ela apenas estuda o mundo natural, enquanto Deus está além do alcance dos métodos científicos. Então, é um ponto importante que, como eu disse, o cientificismo, ele propõe enxergar a vida e viver a vida apenas a partir das lentes da ciência. Mas isso é uma pretensão absurda e tola, porque a ciência não dispõe de ferramentas nem para negar absolutamente e objetivamente a existência de Deus e nem para afirmar objetivamente a existência de Deus. Nesse caso, ela é limitada em ambos os aspectos e por essa razão ela não pode ser a única lente ou nem pode ser a lente de compreensão da existência. A ciência não tem ferramentas para negar e nem para afirmar a existência de Deus. Ela apenas estuda o mundo. A ciência é algo que faz sobre aquilo que já está lá. Ela não cria nada, ela apenas observa o que já está lá. Enquanto isso, Deus está além de qualquer alcance de métodos humanos. A fé cristã nunca esteve em conflito com a verdadeira ciência. Pelo contrário, muitos dos grandes cientistas da história, como Newton, Pascal e Kepler, foram homens tementes a Deus que viam a ciência como uma forma de conhecer melhor a criação divina, né? Estes cientistas sempre tiveram a concepção de que a investigação, os métodos que eles faziam, era um estudo sobre Deus, sobre a criação divina, sobre a obra divina, e não uma lente para afastar o divino da realidade. É por isso que já falei isso no início, e nós vamos ver isso daqui a pouco, que uma das razões do ateísmo é o domínio do pecado, que traz a rebeldia ao coração do ser humano, e essa rebeldia faz o ser humano querer o centro de si mesmo. E com isso, expulsar das suas concepções e das suas práticas a realidade de Deus. Na verdade, estes homens, como Newton, Pascal e Kepler, glorificavam a Deus com seus estudos. Eles se rendiam à grandeza de Deus, mas o ateísmo, geralmente, ele quer afrontar a Deus, enquanto que nós deveríamos, como Newton, Pascal e Kepler, glorificar a Deus através dos estudos científicos. A Bíblia afirma: os céus manifestam a glória de Deus. Salmo 19, verso 1. E a ordem e complexidade do universo apontam para um Criador inteligente. Nós já falamos sobre isso em outras lições, mas eu me lembro, por exemplo, do Dr. Enéas Carneiro, né, médico, cientista, que foi candidato à presidência por muitas vezes no Brasil, quando ele foi perguntado se ele era ateu, e ele, com muita ênfase, disse: não, 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 de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí ele explica que passou a vida estudando o universo, e definitivamente a complexidade e perfeição do universo não prova a não existência de Deus. Pelo contrário, faz é apontar para a existência de um designer inteligente, extremamente poderoso e capaz de criar tudo com toda a complexidade e tanta perfeição como é o universo. O doutor Adalto Lourenço também lembra que todo criador, por exemplo, quem cria uma mesa, quem cria uma roupa, quem cria uma TV, um carro, deixa sua marca. E o nosso Deus, como Deus triuno, ele deixa sua marca no universo, como, por exemplo, as dimensões, né, altura, largura e profundidade, é 3 em 1. Os estados da matéria, gasoso, sólido e líquido. O tempo é passado, presente e futuro, enfim, praticamente todas as realidades, elas estão de 3 em 1, ou seja, assim como Deus é 3 em 1, é triuno. Nós vemos a própria natureza afirmar a existência de um Criador. E assim como Newton, Pascal e Kepler glorificava a Deus estudando a criação divina, nós também devemos entender a realidade da vida a partir desta premissa, que o universo manifesta a glória de Deus. Sofrimento e mal. Talvez esse seja um dos temas
mais complexos, né? Essa é a famosa Teodiceia, né? A pergunta mais profunda e mais antiga do mundo que não tem respostas. Todas as respostas sobre o problema do sofrimento e do mal são respostas que não são conclusivas, tanto na perspectiva ateísta quanto nas perspectivas teológicas, né? O problema do mal o paradoxo de Epicuro, né? Desde milênios, né? Temos milênios aí desta pergunta e ninguém nunca deu uma resposta conclusiva. E a razão para que ninguém consiga dar uma resposta conclusiva, ela ajuda muito nessa compreensão. A resposta que está sendo dada é uma resposta dada por seres finitos sobre questões infinitas. Não tem como ser conclusivo, não tem como o finito responder o infinito. Por isso que o problema do mal é uma questão que é debatida há milênios e ninguém tem uma resposta de fato conclusiva. Outra motivação comum para o ateísmo é a existência do sofrimento e do mal no mundo, né? Que é o paradoxo de Epicuro: se Deus existe e é bom, por que tem o mal? E existem várias perspectivas ligadas a esta temática como resposta, né? Nós temos uma das principais respostas dada por Agostinho, que é sobre o livre-arbítrio, onde Agostinho propõe que definitivamente não tem como uma existência livre sem a possibilidade de erro. Agostinho defendia que, se não houvesse a possibilidade do erro, então a humanidade não é livre, ela é um robô, seria como robôs. Então, o mal, ele está por causa da liberdade que as pessoas têm. Então, Agostinho defendia que o mal é uma consequência do mau uso da liberdade que o ser humano tem. Outros vão dizer que o mal no mundo é a questão do vale das almas, né? Do aperfeiçoamento da alma, que virtudes que nós conhecemos jamais seriam experimentadas se não fosse pelo sofrimento, né? Compaixão, como nós saberíamos o que é compaixão se não sofrêssemos e não vêssemos alguém sofrendo, né? Misericórdia, cuidado, proteção, coragem, enfim, altruísmo. Se não conhecêssemos o mal, como nós conheceríamos estas virtudes? O ateísmo vai dizer que o problema do mal é um problema natural, é uma questão da evolução. O problema é que a questão da evolução, ela exclui a presença da moralidade. E apesar de que, nesse contexto, a moral é muitas vezes colocado como um problema, na minha perspectiva, ela é uma solução. Porque se tudo é por seleção natural, qual é o valor moral? Que valor moral existe dentro de uma seleção natural? Nenhum. Nenhum. Até porque nós já vemos numa lição anterior que o nada não cria algo. Nada vem do nada. O nada não pode criar nada, muito menos moralidade. Como que nós podemos pensar numa realidade? E aí, nesse caso, eu reformulo, não é nem como nós podemos pensar, é como nós podemos viver a realidade que nós vivemos, que é uma realidade de moral, numa perspectiva absolutamente do naturalismo, da seleção natural. Então, se o cristianismo, se a filosofia não consegue uma explicação coerente e definitiva, o ateísmo também não. Porque o ateísmo também vai cair no esgotamento das suas ideias e na incapacidade de ir além do naturalismo, além da seleção natural. Porque a seleção natural, ela é bonitinha, a ideia, no início, mas quando chega na realidade atual, ela perde o seu poder. Tanto é que muitos cientistas nem levam em consideração mais isso por causa da realidade presente. A realidade presente não demonstra esta seleção natural, especialmente pelos valores morais que a humanidade tem, por tudo que o ser humano construiu, constrói e vive, por tudo que o ser humano é. Esta seleção natural não é muito uma resposta, não oferece nenhuma resposta.
C.S. Lewis, ele fez um comentário importante sobre isso, que C.S. Lewis era ateu, né? E quando ele era ateu, ele perdeu a esposa para o câncer. E ele disse que quando ele era ateu, o sofrimento, o mal, como sofrimento, era apenas algo comum, um sofrimento sem explicação, sem razão, era algo completamente obscuro que não tinha nenhum significado, era apenas sofrimento, era apenas desespero. E quando ele se converteu, ele entendeu que o sofrimento continua sendo sofrimento, que o mal continua sendo mal. O que ele encontrou foi esperança. Em Cristo ele encontrou esperança. Diferente do que os outros apontavam, Lewis diz: quando eu era ateu, eu encarava o sofrimento apenas no desespero. Depois que eu encontrei Jesus, que eu conheci Jesus, eu encaro o sofrimento com esperança. Porque agora eu tenho esperança. Antes, ele não tinha. Então, assim, essa questão da existência do mal como uma razão para o ateísmo é, na verdade, uma falácia. Porque se eu me baseio em uma resposta para fazer o que eu faço, negando a veracidade de outra resposta, eu preciso pelo menos ser honesto em admitir que nenhuma das respostas são conclusivas. E se nenhuma das respostas são conclusivas, então eu preciso ser mais humilde quanto a essa questão. Muitos perguntam, se Deus é bom e todo-poderoso, por que permite sofrimento? Essa questão tem levado muitos a rejeitar a fé, mas rejeitam a fé por vaidade e ignorância, não porque essa é uma resposta conclusiva. No entanto, a Bíblia oferece uma resposta honesta e profunda. O sofrimento entrou no mundo devido ao pecado, e Deus não é o autor do mal, mas sim aquele que providenciou redenção por meio de Cristo. Deus não é o autor do mal. O mal, Agostinho e também Tomás de Aquino falava sobre isso, né? Que o mal é a ausência do bem. Inclusive, eles fazem aquela estrutura argumentativa de por que existe noite? Porque não tem luz. Porque o lugar que tem luz não tem escuridão. Né? Por que existe o frio? Porque naquele lugar não tem calor. O frio é a ausência de calor. Então, a responsabilidade maior, nesse caso, é a responsabilidade do ser humano que peca. E o pecado é a causa de todos os males. A cruz de Jesus Cristo é a maior resposta divina ao problema do sofrimento. Deus não se manteve distante da dor humana. Pelo contrário, encarnou-se e sofreu em nosso lugar, a fim de trazer salvação e esperança. É importante nós entendermos que Deus não está alheio ao sofrimento, mas que de fato, como diz inclusive alguns especialistas, tem até essa tese também defendida por teólogos e filósofos, que a realidade ela é muito maior do que o que nós podemos imaginar. Levando em consideração o que dizia Pascoal, há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Então, assim, o universo, a existência, Deus faz parte de um contexto infinitamente maior do que nós. E por esta razão, não dá como explicar, não tem como explicar de fato o porquê do sofrimento, o porquê do mal. Mas a Bíblia, ela apresenta de forma muito honesta uma resposta que o sofrimento, né, em primeiro lugar, a Bíblia vai afirmar o sofrimento é uma realidade. A partir do pecado, o sofrimento é uma realidade. E não adianta nós inventarmos qualquer coisa que seja. Isso não vai mudar. A nossa única esperança é que de fato a Bíblia seja a verdade e que assim o sofrimento se acabe. A perspectiva bíblica nos ensina que o sofrimento não é sinal da ausência de Deus, não é dizer que Deus abandonou ou que ele não exista, mas é uma oportunidade de experimentar a graça e o consolo do Senhor. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E esse é um ponto importante que o ateísmo não consegue explicar. Porque as realidades não materiais do ser humano
não são explicadas. Isso a Bíblia explica. É porque há algo para além da matéria. E existindo algo transcendente, algo que seja para além da matéria, com certeza isso será a perfeição de Deus. O orgulho e desejo de autonomia. Por que o ateísmo? Além das questões intelectuais e emocionais, o ateísmo muitas vezes brota de um desejo profundo de independência. O ser humano afetado pelo pecado deseja ser senhor de si mesmo. É o que o pecado propõe, rebelião, rejeitando qualquer autoridade que o confronte. O pecado corrompeu profundamente a estrutura humana, especialmente seus valores morais. E quando Deus é um Deus moral, é um Deus santo, e nesse caso, sendo Deus um ser moral e santo, ele impõe autoridade moral. Mas o ser humano, afetado pelo pecado, não quer se submeter à vontade de Deus. Por quê? Porque ele quer viver para si mesmo. Ele rejeita toda a autoridade, porque ele quer viver para si mesmo. Então, uma das razões do ateísmo não é a falta de evidência de Deus, é, na verdade, o excesso de evidência de pecado. É porque o homem pecador não quer se submeter, não quer se render, ele não quer admitir que existem padrões de moralidade e espiritualidade governando e que nós devemos nos submeter a isso. Então, o ser humano afetado pelo pecado rejeita Deus porque ele quer ser o Senhor de si mesmo e não presta conta de nada a ninguém. Paulo declara que os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, Romanos 1:22, pois trocaram a glória de Deus pela glória de si mesmo. Aqueles que pensam que tornando a si mesmo seu Deus, pensa estar fazendo alguma coisa, Paulo está dizendo que, na verdade, eles são loucos. Esse orgulho espiritual leva a pessoa a se tornar o centro de sua própria moral, verdade e propósito, né? Como nós já falamos, o ser humano, por causa do pecado, não é por causa da falta de evidência da existência de Deus, é por causa do pecado. Ele foi mergulhado em orgulho. E assim, ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser o centro da sua própria moralidade, da sua própria verdade. Ele quer ter sua própria verdade, sua própria moralidade. Ele se torna exclusivista, rebelde. E assim, ele abandona Deus para viver o seu próprio conceito. Ao rejeitar a existência de Deus, o ser humano se vê livre de prestação de contas e busca viver segundo os seus próprios desejos. Mas isso, na verdade, não é liberdade, é escravidão. No entanto, essa autonomia é ilusória, é escravidão, pois o homem foi criado para depender de Deus e encontrar satisfação em Deus, encontrar nele o seu verdadeiro sentido, sua verdadeira alegria, não nos prazeres da carne que são enganosos. Segundo tópico, resposta bíblica ao ateísmo. Conhecimento de Deus. A Bíblia ensina que todos os seres humanos têm uma consciência natural da existência de Deus. Nós falamos agora há pouco que uma das razões do ateísmo é a rebeldia. É o pecado dominando o coração, fazendo com que a pessoa se torne cega e não consiga ver Deus. Mas a Bíblia nos ensina que Deus é perceptível até mesmo na natureza. Deus é perceptível até mesmo na consciência natural do ser humano. Uma prova disso, só dois fatores que provam, que eu quero citar aqui, que provam isso. Há vários outros, mas eu vou citar apenas dois. É a espiritualidade inata do ser humano e os seus valores morais. Não existe espiritualidade inata e nem moralidade inata em nenhum outro ser do universo conhecido. Apenas o homem tem, apenas o homem adora
qualquer coisa se ele não conhecer Deus para adorar. Apenas o homem tem autopercepção de si mesmo e de seus valores e de sua conduta. Apenas o homem disciplina sua conduta por valor. Então a Bíblia ensina que todos os seres humanos têm uma consciência natural da existência de Deus. Paulo escreveu que o que dele se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, o que de Deus se pode conhecer, no que Deus criou está manifestado na natureza, está manifestado na consciência, está manifestado também na palavra, está manifestado em Cristo Jesus. Isso significa que a criação testemunha continuamente sobre o Criador. E essa revelação é percebida mesmo por aqueles que não conhecem as Escrituras, que é o que eu falei agora há pouco. Somente o ser humano tem esses dois valores que são intrínsecos a eles. Por mais perverso que seja um ser humano, ele tem um alto valor, uma percepção alta de valor moral. E tem espiritualidade, algum tipo de espiritualidade, inato, faz parte da natureza humana. A natureza, com sua beleza, ordem e complexidade, aponta para um Deus sábio e poderoso. Romanos 1:20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem indesculpáveis. Ou seja, tudo que existe revela Deus em alguma proporção. E o ser humano não será desculpável por isso no dia do julgamento. Queda humana. A resposta bíblica para o ateísmo é falta de conhecimento de Deus e é o resultado da queda humana, é resultado do pecado. A Bíblia mostra que a incredulidade é consequência da queda e apresenta-se como uma rejeição voluntária da verdade revelada na criação. O pecado não apenas separou o homem de Deus, mas também corrompeu sua mente e seu coração. É o que a gente fala, é o que a gente chama de depravação total, ou seja, todos os aspectos do ser humano foi contaminado pelo pecado. Sua consciência, sua vontade, sua percepção moral da existência, tudo foi contaminado. Então, a Bíblia explica que o ateísmo é, na verdade, falta de conhecimento de Deus. O ateísmo é, na verdade, porque o homem pecou. E o pecado trouxe para o homem uma rebelião contra Deus. Como nós vemos aqui, a Bíblia mostra que a incredulidade é consequência da queda. A incredulidade é o quê? É rebeldia, é se rebelar contra Deus. O pecado não apenas separou o homem de Deus, mas também corrompeu sua mente. Ele tornou o ser humano rebelde. Lembra do que Isaías diz? Lembra do que Jeremias diz? Enganoso e corrupto é o coração mais que todas as coisas. Aqui, o profeta está falando do ser humano em si. O ser humano em si, contaminado pelo pecado, ele se rebela contra Deus. Então, a razão do ateísmo é também por causa que o pecado faz o homem se rebelar contra Deus. O ateísmo, portanto, é uma expressão da rebelião do coração humano, que busca remover Deus do centro da existência. O pecado gera uma aversão a Deus. O ser humano, então, a cada dia que passa, mais afundado no pecado, mais ódio ele tem de Deus. E cada dia mais ele se afasta de Deus. Ao invés de se submeter, se render, confessar o seu pecado e ser perdoado e ser salvo, ele prefere amar ainda mais as trevas e assim continuar rebelde contra Deus. E óbvio, ele estará separado de Deus. Revelação em Cristo. Jesus é a revelação final e perfeita de Deus à humanidade. João 14:6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por meio de Cristo, Jesus se tornou visível e acessível. Negar a existência de Deus é, portanto, rejeitar a revelação que ele deu de si mesmo por meio do Filho que era Deus encarnado. A resposta de Deus para o ateísmo é que, primeiro, o ser humano não conhece Deus ou rejeita conhecer Deus. Não conhecendo Deus, que Deus é revelado inclusive pela natureza,
Não conhecendo Deus, o homem, então, entra no ateísmo. A Bíblia diz que o ateísmo é porque o homem é pecador, é porque ele ama mais o pecado do que a Deus. Mas a Bíblia também diz que Jesus é a revelação de Deus. E isso é muito importante. Por meio de Cristo, Deus se tornou visível e acessível. Se por um lado, alguém pode argumentar que as revelações da natureza não são tão evidentes, ou alguém pode argumentar que o pecado é muito terrível, Deus se revela através do Filho. E aqui não tem como negociar, não tem como reclamar, não tem como duvidar. Deus se revela a partir do Filho. Ele encarna para que tudo se torne claro. Suas palavras, milagres, morte, ressurreição confirma a veracidade de sua missão. Aqueles que o mesmo assim rejeitam, também rejeitam a luz da verdade que veio ao mundo. Sem essa luz, o coração humano permanecerá em trevas. Deus se revela através da natureza, para que ninguém fique indesculpável. Nós reconhecemos, e a Bíblia nos ensina isso, que o pecado é terrível, mas Deus, em sua muito grande misericórdia, se revela através de Cristo. Se revela através de Cristo. A luz brilhou entre nós. Só permanecemos na escuridão por pura rebeldia, porque a luz foi revelada. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Esse é o problema do ateísmo, rejeitar a Cristo. Terceiro tópico, consequências espirituais e morais do ateísmo. Vazio existencial. A primeira coisa que o ateísmo traz é o vazio existencial. Sem Deus, o ser humano perde a referência última para a sua existência. Tudo se torna efêmero, passageiro e sem significado eterno. Quando a vida é reduzida apenas ao que se vê ou se consome, surge o vazio interior, um sentimento de que algo essencial está faltando. Talvez das poucas coisas que sejam mais terríveis na vida do ser humano é o vazio existencial. Talvez seja das coisas mais desesperadoras. Quando você concebe uma realidade apenas material, muita coisa se torna um fardo, porque não há perspectiva de alívio para nenhuma das dores da humanidade. Não há perspectiva, por exemplo, para os problemas morais da humanidade. Como diz Kant, justiça, existe de fato justiça? Só existe justiça de fato se o juízo que aplicar essa justiça for perfeitamente ou absolutamente perfeito. Então, nessa concepção, na concepção do ateísmo, se Deus não existe, não existe justiça verdadeira e nós estamos à mercê do próprio universo. Isso traz a muitas pessoas o vazio interior, um sentimento de que algo essencial está faltando. Muita gente já tirou a vida, muita gente já se desesperou a ponto de tirar a própria vida por causa desse vazio existencial. Esse vazio é perceptível nas crises emocionais, na busca desenfreada por prazer e na falta de propósito duradouro. Lembra da mulher samaritana? Ela tinha 5 maridos e o que ela estava com ele não era o marido dela. O que essa mulher estava procurando em tantos casamentos? Ela estava procurando razão para ser feliz. Só que ela estava buscando a felicidade naquilo que não pode dar a felicidade que ela tanto precisava, que era a felicidade de alma. As crises emocionais que muitas pessoas vivem, a busca desenfreada por prazer, a falta de propósito duradouro, as pessoas mudam de vida, as pessoas se apegam a coisas efêmeras, elas compram, elas se expõem, elas imploram, se rebaixam, se humilham para serem aceitas, para serem respeitadas, para terem algum tipo de valor. Por quê? Porque elas não conhecem nada além disso. Porque essas pessoas não conhecem nada além de vazio. Há vazio, as emoções estão à flor da pele, e aí elas começam a buscar por alguma coisa que satisfaça esse vazio. Aí busca por prazer, busca por reconhecimento, busca por aceitação. E na verdade o que essas pessoas
são em escravos. O salmista declara: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. O coração humano clama por um sentido que só Deus pode preencher. Isso é muito importante. A história da humanidade tem mostrado isso, que as pessoas estão cada vez mais em crise, porque nelas existe um profundo vazio, e este vazio só pode ser preenchido por Deus. Confusão moral. A sociedade sem Deus tenta criar suas próprias éticas, muitas vezes baseadas em sentimentalismo, pragmatismo ou autoajuda. No entanto, tais padrões são instáveis, insuficientes para lidar com o pecado humano. A Bíblia é a única que lida com o pecado da forma mais coerente. Todas as criações humanas, todas as ideias humanas, elas jamais conseguirão lidar com o problema do pecado humano. Nada do que o ser humano até hoje já propôs. O ser humano já propôs a reclusão, mas o homem continua pecador e continua vivendo com o vazio existencial. O homem já propôs a negação de Deus, mas não acabou com o vazio, não acabou com a dor, com o desespero. O ser humano já propôs o hedonismo, a busca pelo prazer, mas também não acabou com o problema do sofrimento, do pecado, da escravidão do pecado. Nada, nenhum dos padrões criados pelo ser humano foram suficientes para lidar com o problema do pecado na vida humana. Só a Bíblia lida com esse problema de forma eficiente, que é através do que Jesus nos ensinou. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Deus. Sem um padrão divino, o certo e errado se tornam confusos e facilmente manipulados. É por isso que precisamos ter as Escrituras como nosso padrão de vida e conduta. Somente a verdade de Deus é imutável e capaz de transformar o coração de Deus, que eu acabei de falar. Ninguém nunca lidou com o problema do sofrimento, com o problema do pecado, de forma eficiente como a Bíblia. Toda vez que a humanidade cria um padrão, esse padrão é falível, é enganoso. Ele se destrói. Quando nós temos um padrão bíblico, nós temos direcionamento. Mas quando se joga fora esse padrão divino, há caos. E o caos não gera nenhum tipo de estabilidade, o caos gera destruição. E como eu disse, a Bíblia é a única que lida de forma eficiente com esse problema. E é por isso, como diz aqui o escritor, que nós precisamos ter as Escrituras como nosso padrão de vida e conduta. Somente a verdade de Deus é imutável e é capaz de transformar o coração do homem. Missão da igreja. Diante do ateísmo, a igreja é chamada a ser luz do mundo em meio às trevas e um farol que indica o caminho, anunciando a existência de Deus, o Criador, que se revelou em Cristo, não deixando a sua criação perdida. Muitas vezes nós pensamos que a única forma de lidar com o ateísmo é pensando numa perspectiva filosófica ou científica. É pensando numa perspectiva de intelectuais, apologetas, polimistas e assim por diante. Mas, na verdade, a nossa principal arma de enfrentamento do ateísmo é o caráter da igreja. É a igreja ser igreja. É a igreja ser aquilo que ela foi criada para ser. O corpo de Cristo. Ser a luz do mundo. Ser o sal da terra. É importante ter as nossas respostas ao ateísmo de forma teológica, filosófica, didática. Mas o que de fato vai confrontar o ateísmo é a igreja vivendo o caráter de Cristo. É a igreja sendo a luz do mundo. É a igreja sendo o farol que indica o caminho, que anuncia a existência de um Criador amoroso, que se revelou em Cristo. É a igreja vivendo aquilo que Deus ensinou. É a igreja vivendo a verdade de que Deus não abandonou seu povo, que Deus está presente, nos ama. Diante do crescimento do ateísmo e do secularismo, a missão da igreja se torna ainda mais urgente. Devemos proclamar a verdade com amor, compaixão e ousadia. Devemos proclamar a verdade, devemos amar, devemos ter compaixão, devemos ser ousados, sermos cheios do Espírito Santo. Como o cristianismo é atacado pela falta de amor e compaixão. Como o cristianismo é atacado pelos os seus críticos por causa da hipocrisia de muitos que se dizem cristãos. Pela falta de caráter de muitos que se dizem cristãos. Então nós precisamos, como igreja, nos posicionarmos. Sermos de verdade.
amarmos de verdade, termos compaixão de verdade pelas pessoas. Como eu disse, às vezes a gente pensa no enfrentamento ao ateísmo de forma apologética, respostas filosóficas, teológicas, mas quem sabe a principal resposta que a igreja precisa dar ao ateísmo, ao secularismo e a todo tipo de relativismo moral que existe na atualidade é o caráter, é ser de verdade, é amar de verdade, é ser compassiva de verdade, é ter compaixão de verdade pelas pessoas. A oração pelos que não creem é necessária, pois só o Espírito Santo pode convencer o coração endurecido, visto que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4. Por isso devemos clamar por uma ação sobrenatural de Deus. A igreja precisa se posicionar e orar, e ter caráter, e amar, e ter compaixão e misericórdia como uma forma de mensagem espiritual e resposta ao ateísmo. Nossa conclusão. Nesta lição vimos que o ateísmo é uma tentativa falaciosa de explicar a realidade sem Deus. Contudo, a criação, a consciência e, sobretudo, Cristo revelam a presença e o amor de Deus. Rejeitar essa verdade leva ao vazio, à confusão e à morte espiritual. A fé cristã não é apenas uma crença, é a resposta à revelação de Deus. Que sejamos fiéis em anunciar a verdade a um mundo que caminha em trevas, apresentando Cristo como a luz da vida. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Lembrando que na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Paz e bem a todos.